Quando você ouve a frase "Que país é esse?", certamente deve se lembrar de Renato Russo, não é mesmo? Oi, meu nome é Nicole, sou advogada na área civil e PI e hoje vamos falar um pouco sobre o uso de músicas em propagandas eleitorais e por que isso pode dar muito problema. E aí, vamos falar de PI? A música Que País é Esse? Foi composta por Renato Russo em 1978 e eternizada pela banda Legião Urbana em 1987. É importante destacar que a música Que País é Esse? Foi composta num período de ditadura militar, lá em 1978, e foi gravada pela Legião Urbana apenas em 1987, quando já não havia mais o golpe militar. Tá, mas quer dizer então que a música é só do Renato Russo? Mais ou menos. Aqui a gente tem duas questões que são os direitos autorais e os direitos conexos. Os direitos autorais serão do dono da obra, no caso da música, o compositor e o letrista, né? No caso da música, ele fez as duas coisas, a música e a letra. E temos os direitos conexos, que são as pessoas que interpretam a música, no caso a Legião Urbana. Recentemente, a música Que País é Esse? Entrou na polêmica do uso indevido de músicas para propagandas eleitorais. No último dia 16 de agosto, o governador do estado de Minas Gerais, o Zema, utilizou a música Que País é Este? Para a solenidade de pré-candidatura à presidência da República. O então pré-candidato utilizou a música tanto no evento da campanha como em suas redes sociais, o que, obviamente, não agradou o herdeiro de Renato Russo, filho dele, Juliano Manfredini. Como já falamos aqui no canal, no vídeo da Elza Soares, quando um artista vem a falecer, toda a obra que ele deixou vai para os herdeiros. No caso aqui, o único herdeiro do Renato Russo é seu filho Juliano Manfredini. Não dá para dizer que tanto o governador de Minas quanto o partido não soubessem da necessidade de pedido de autorização para o uso da música, já que o partido precisa se adequar à legislação e a Lei de Direitos Autorais está vigente há quase 30 anos. Também existe uma condição do TSE que exige a autorização do uso de músicas para campanhas eleitorais. Não foi o que aconteceu nesse caso. O uso de músicas com uma finalidade de paródia é autorizada, mas não para campanhas eleitorais, que é obrigatória a autorização do autor daquela obra. É o que está definido na resolução de 2024. O artigo 23 da resolução diz o seguinte: a autora ou o autor de obra artística ou audiovisual utilizada sem autorização para a produção de jingle, ainda que sob forma de paródia ou de outra peça de propaganda eleitoral, poderá requerer a cessação da conduta por petição dirigida às juízas ou aos juízes mencionados no artigo 8º desta resolução. Parágrafo 1º. A candidata ou o candidato será imediatamente notificado para se manifestar no prazo de 2 dias. Então, para que um candidato possa utilizar uma música, vai precisar de autorização, ou é melhor ele providenciar uma música própria, né? De acordo com Juliano, mesmo que houvesse o pedido de autorização para o uso da música na campanha, não seria autorizado. Isso porque o partido tem uma ideologia totalmente diferente de Renato Russo e a música não faz nenhum paralelo com o que prega o partido. De acordo com Juliano Manfredini, mais uma vez, a extrema-direita insulta a obra do meu pai, a memória dele, e faz uma afronta aos direitos autorais. É cansativo que candidatos da extrema-direita se achem no direito de fazer isso,
passar por cima do Estado de Direito, dos direitos autorais, não respeitar as leis. Há muitos anos isso está cansativo. Nós temos o mesmo posicionamento que o meu pai tinha, principalmente com relação ao uso político por parte da extrema-direita, porque é uma música contra a extrema-direita, contra a ditadura. Não faz sentido aprovar o uso por parte desta extrema-direita, especificamente que não condiz com os valores da obra dele. Não é a primeira vez que Giuliano enfrenta problemas com o uso indevido da obra de seu pai. Ele notificou a empresa ByteDance, que é a dona do TikTok, para que houvesse a exclusão de postagens feitas numa página pró-extrema-direita. Giuliano é produtor cultural e já disse ao jornal O Globo que as publicações violam a essência da obra do artista e que possuem um caráter político e ideológico alheios e que eram ativamente combatidos tanto por ele quanto pelo seu pai, Renato Russo. O advogado do Giuliano, o Dr. Leonardo Furtado, apontou que o intuito da notificação é prevenir o uso indevido das composições. Até a edição desse vídeo aqui, o Partido Novo disse que ainda não recebeu a notificação. E assim, particularmente falando, não importa se você recebeu ou não notificação, o uso da música é totalmente indevido e não pode ser dito que não era de conhecimento do partido, enfim, minha opinião. A música Que País é Este? É uma das mais famosas da banda Legião Urbana e ela retrata como era a censura do período do golpe militar de 1964. Inclusive, a mesma música foi usada em uma página supostamente ligada ao acadeirado ex-candidato à prefeitura de São Paulo e hoje inelegível Pablo Marçal, também sem autorização para isso. Giuliano afirmou que aquilo seria um insulto à memória de seu pai. E por falar no suposto coach goiano Pablo Marçal, em abril desse ano ele foi condenado, adivinha por quê? Durante a campanha para a prefeitura de São Paulo, o influenciador utilizou a música do Dexter sem que houvesse autorização. O Dexter e a sua produtora se pronunciaram no seguinte: os ideais do referido candidato não refletem em hipótese alguma a posição e opinião política pessoal do artista. Novamente, um candidato vinculado às ideias de extrema direita se utilizando de obra sem pedido de autorização. É várzea, é várzea. Tá virando uma zona isso daqui. Aqui a gente percebe a necessidade de um endurecimento maior da legislação com relação ao uso indevido de músicas e de todo tipo de obra por campanhas políticas. Porque o que pode acontecer e o que acontece é o artista faz uma música, o candidato pega aquela música e usa na sua campanha. O ideal daquele artista fica vinculado aos ideais daquele partido, daquele candidato. O candidato, quando ele está em campanha eleitoral, ele precisa agir dentro de uma legalidade. Não pode passar daquilo. Então, o eleitor, ao ouvir uma música que o candidato esteja usando para a sua campanha, ele vai associar o artista daquela obra com o partido ou o candidato. E nem sempre o artista está associado àquele partido ou àquele candidato, o que pode desvirtuar a obra. O que muitas vezes pode fazer o eleitor associar o artista com aquele partido ou aquele ideal. Inclusive, em 2024, Marisa Monte fez um discurso emocionado para o TSE a respeito do tema. Para mim, é uma tortura moral e psicológica, e eu venho aqui expressar essa preocupação da classe, e a nossa sugestão é que seja direito do autor, que também é eleitor, de impedir que a sua obra seja usada
através de paródias e jingles eleitorais. No caso da Marisa Monte, sua música Ainda Bem estava sendo executada em um vídeo do herdeiro paulistano e ex-governador do estado de São Paulo, João Dória. No vídeo, o ex-governador falava sobre futebol e a música da Marisa tocava ao fundo. Naquele momento ele ainda era candidato, então estava em campanha. Marisa e Arnaldo Antunes ficaram sabendo do uso indevido da música e então processaram o ex-governador do estado de São Paulo. Apenas em 2024, já depois de ter encerrado o mandato do João Dória, ele foi condenado a pagar R$103 mil para Marisa Monte e Arnaldo Antunes pelo uso indevido da música. Eu acredito que há a necessidade de punições mais efetivas com relação ao uso indevido de obras em campanhas eleitorais, porque, no mais das vezes, são poucos os eleitores que acabam sabendo que aquela música não foi autorizada para o uso de uma campanha eleitoral. No caso da Marisa Monte, por exemplo, a ação ela aconteceu em 2018. Só foi terminada agora em 2024. Quantas pessoas não associaram a Marisa com o ex-governador? Então, é uma necessidade de endurecimento daquelas normas de uso indevido da música ou outras obras em campanhas eleitorais, porque o eleitor é a parte hipossuficiente, é a parte que não entende dos contratos e como que é feita a negociação de uso de música e etc, né? Então, na minha opinião, como advogada de direitos autorais e eleitora, a lei precisa ser mais endurecida para campanhas eleitorais, principalmente. Então, o recado aqui é para o TSE. As legislações referentes ao uso de obras precisam ser endurecidas, principalmente com relação às punições aplicadas aos candidatos e partidos políticos. Inclusive, se precisar, eu me disponibilizo para o que for necessário. E é isso. O que você acha sobre o uso indevido de músicas para campanhas eleitorais? Bota aqui nos comentários quais as músicas você já ouviu e tem dúvida se foi autorizado ou não. Eu vou deixar aqui os últimos vídeos do nosso canal. Logo em breve teremos nova série sobre músicas, mas é que hoje esse assunto me pegou com uma pontada no coração, porque é um assunto que me intriga, né? Quando um artista é desrespeitado, eu acho que toda uma nação é desrespeitada também. E como isso é minha especialidade, eu precisei falar sobre isso hoje. Um beijo e juízo, viu? Pronto.